Oi gente, eu sou a Cacatube e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer soma e subtração de fração com um denominador diferente, tá bom? Mas para isso vocês vão precisar saber de 3 coisinhas básicas. A primeira coisa é a tabuada, nossa querida e importante tabuada. Com ela a gente vai conseguir fazer basicamente tudo, porque envolve tabuada em tudo que a gente faz, tá? A segunda coisa muito importante é multiplicação e divisão de números naturais, normais, assim, comuns, porque existe uma regra que a gente tem que fazer a multiplicação e a divisão nesse tipo de fração. Então, isso vocês têm que saber muito bem, tá? Essas 3 coisas. E a terceira e última é a soma e subtração de fração, que com ela que a gente consegue aprimorar e fazer novas coisas, tá? Agora vamos com um exemplo para a gente se lembrar como faz. E aqui está o nosso exemplo de soma de fração com denominador igual. E lembrando, gente, denominador é os números de baixo e numerador é o número de cima. É muito importante saber isso, tá? Nesse caso aqui, o que a gente faria? A gente ia ver esses dois números aqui e eles são iguais. Então, a gente simplesmente copia. E aí, a gente faz 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Aí, a gente coloca um mais. Por que o mais? Porque aqui é uma fração que está somando, tá? É uma adição. Então, 4 dividido por 4, 1. Vezes 2, 2. Aí, aqui, a gente faz a conta básica, tá? 2 mais 1, 3. E copio o 4 ali embaixo. E essa seria a nossa resposta, tá? Isso é bem simples. Agora, vamos ver 2 regrinhas que a gente precisa saber para fazer a soma e subtração de fração com denominador diferente. Aqui, gente, não é bem 2 regras, são 2 casos diferentes. Vai ter um caso do maior múltiplo e o outro caso da multiplicação entre eles. O que significa multiplicação entre eles? Eles quem? Eles seriam os denominadores, tá bom? No caso, se for denominadores diferentes, ou a gente vai ver o maior múltiplo, que seria o maior numerador que consegue dividir os dois, ou a gente faria a multiplicação entre eles, tá bom? Eu vou dar o primeiro exemplo, que vai ser do maior múltiplo, depois eu vou dar o segundo exemplo, que é da multiplicação entre eles. Vocês vão entender certinho, mas tem que prestar bastante atenção. Bom, continuando. Aqui já temos o nosso exemplo de maior múltiplo. Como assim maior múltiplo? O 4 aqui no caso seria o nosso maior múltiplo. Por quê? Porque ele pode ser dividido por 2 e pode ser dividido por 4, tá? Então, a gente faz aquela regra que a gente já sabe, copia. E aí, a gente faz 4 dividido por 2, porque tem essa regra aqui também, divide embaixo, multiplica em cima. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. Mais, que aqui é uma soma, tem que prestar atenção. 4 dividido por 4, 1. Vezes 2, 2. Aí, aqui a gente faz o que a gente já sabe. Soma os numeradores, 2 mais 2, 4, e copia o de baixo. E essa seria a nossa resposta. Esse caso o exercício pede para deixar irredutível, seria 1. 1, simplesmente 1. Porque 4 dividido por 4 é 1. Então, esse é o nosso caso de maior múltiplo, tá? É o número que consegue dividir os dois denominadores. Agora, vamos para o próximo. Agora, temos a multiplicação entre eles. Pois, o 7, ele não pode ser dividido por 3, porque dará um número quebrado. E nem o 3 pode ser dividido pelo 7. E eles são diferentes. Então, nem tem como a gente copiar. Então, nesse caso, o que a gente faz? A multiplicação entre eles, como está escrito aqui. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Então, é o 21 que você vai colocar aqui. Tem a regrinha aqui de sempre, divide embaixo, multiplica em cima, isso é muito importante. 21 dividido por 7 é igual a 3.
3 vezes 3, 9. Então, você coloca o 9 aqui. Mais, lembra do sinal de mais, tá? 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 vezes 1, 7. E aí, depois, deixa eu mudar aqui a cor, você vai fazer o que a gente faz normalmente, tá? 9 mais 7, 16. Coloca o 16 aqui e o 21 embaixo, tá? E essa é a resposta da nossa conta, viu? É muito fácil, gente. Vocês só precisam prestar bastante atenção quando os dois números aqui, ó, eles não forem múltiplos. Quando eles não forem múltiplos, o que você faz? A multiplicação entre eles. Quando eles forem, você pega o maior múltiplo, entenderam? Isso vale também para a subtração, que eu vou dar aqui mais 2 exemplos para vocês, tá bom? Podem ficar calmos, que aqui vocês vão aprender. Aqui está os 2 exemplos. Os 2 aqui, eles são um de cada. Um é o maior múltiplo e outro é multiplicação entre eles. E enquanto isso, vocês vão ter que descobrir enquanto a gente faz a conta, tá? Para ver se vocês estão aprendendo mesmo. Vamos começar aqui com a primeira, tá? 3 e 6, eles são múltiplos? Se sim, você vai copiar o maior múltiplo, que no caso é o 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. Menos porque agora é uma subtração, tá bom? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, 1 vezes 1, 1 aqui em cima. Aí, a gente faz a nossa amada continha. 10 menos 1, 9. Sobre 6, que o 6 está aqui. Aí, você escolhe se você vai deixar irredutível ou não. O que significa esse tão irredutível que eu falo? O irredutível é você ir dividindo a fração até não dar mais. Vamos supor, aqui essa fração, ela pode ser dividida por 3 aqui, ó. 3 aqui, 3 aqui. Que seria 9 dividido por 3 é igual a 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, não tem mais nenhum número que possa dividir 3 e 2. Então, essa seria a resposta da fração irredutível, tá? Mas se o exercício pedir só a resposta, então seria essa daqui, tá bom? Agora, vamos aqui para a próxima. 7 e 4, eles são múltiplos? Aqui, a gente tá aqui, ó. 7 e 4, eles são múltiplos? Claro que não. Então, a gente vai ver a multiplicação entre eles, que é 7 vezes 4, que é quanto? 28. Então, você coloca 28 aqui. 28 dividido por 7 é igual a 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Menos, lembrando, subtração, 28 dividido por 4 é igual a 7. E 7 vezes 2 é igual a 14. 14, sei lá. 16 menos 14 é igual a 2. E aqui a gente simplesmente copia o 28, tá? É o mesmo caso ali. Se você quiser deixar irredutível também, você pode dividir aqui por 2 e aqui por 2, porque é um número que consegue dividir os dois e dar exato, tá? 2 dividido por 2, 1. 28 dividido por 2, 14. Essa seria a resposta irredutível, tá? Mas igual o de cima, se o exercício pedir só a resposta, aqui está certa, tá? Essa está certa. Mas se ele falar deixe irredutível, aqui está certa. Agora tem uma curiosidade. Aqui nessa primeira, a gente pegou o maior múltiplo, certo? E se a gente fizesse a multiplicação entre eles, o que aconteceria? Bom, aqui estamos nós de novo. Eu fiz uma pergunta. Se a gente faz a multiplicação entre eles, o que pode acontecer?
se aqui temos o maior múltiplo? Isso vamos descobrir agora. 6 vezes 3 é igual a 18, certo? Já vimos que é maior do que o resultado anterior. 18 dividido por 3 é igual a 6. E 6 vezes 5 é igual a 30. Menos, aqui ó, subtração, 18 dividido por 3, ou por 6, é igual a 3. Vezes 1, 3. Aí aqui, 30 menos 3 é igual a 27. Sobre 18. E aqui, a gente chegou a esse resultado. 27 sobre 18 avos. Então, o que a gente faz? A gente deixa irredutível, igual eu falei para vocês. O número que pode ser dividido pelos dois aqui é o 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 18 dividido por 3 é igual a 6. Essa foi a nossa resposta anterior, que a gente continuou deixando irredutível. No caso aqui, deixa eu mudar de cor. A gente dividiu por 3 de novo, 9 dividido por 3 é igual a 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Essa foi a nossa resposta. Vocês viram que dos dois métodos dá para fazer igualmente, a gente chega na resposta. Porém, quando a gente observa que tem o maior múltiplo, fica mais fácil da gente fazer. Não precisa aumentar o número desse tanto aqui, ó, para depois chegar a esse valor, tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção e saber a tabuada. Foi o que eu já falei, tem que saber bastante. Que aí, quando você olha para cá, você já fala, o 6 é o maior múltiplo. Então, você já faz e já termina rapidinho. E se você não sabe, não faz ideia, você vai fazer a multiplicação entre eles, vai fazer mais conta, porém você vai chegar no resultado, tá, gente? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, tá? Para mais vídeos. E se tiver alguma dúvida, é só colocar no comentário. Tchau, gente!